Com a palavra, o senhor presidente da mesa, ministro Luiz Felipe Salomão. Cordial boa tarde a todos. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui coordenando os trabalhos dessa última mesa do dia de hoje. Nós que começamos cedo, falando um pouquinho sobre alterações legislativas no âmbito eleitoral, depois refletimos um pouco mais sobre a lei de improbidade com os reflexos no campo eleitoral. Depois do almoço, o ministro Alexandre de Moraes abordou os desafios da Justiça Eleitoral para o pleito de 2022, foi vivamente aplaudido pelos colegas juízes que estão aqui. Depois falamos sobre inclusão na política de mulheres, negros, grupos minorizados. Agora, mais recentemente, tivemos o painel sobre propaganda eleitoral e combate à desinformação, com um belíssimo recado também que passaram os colegas corregedor, ministro Mauro Campbell, e também depois o ministro Raul Araújo. E agora chegamos ao último painel, com a presença aqui entre nós do ministro Luiz Roberto Barroso, da jurista Luciana Lócio e do professor e procurador Dr. José Jairo Gomes. Quero dizer, portanto, que me sinto como organizador do encontro, junto com a doutora Cristiane Frota e com o presidente do TRE, o desembargador Elton, me sinto prestigiado, feliz de estar aqui depois de um dia inteiro onde trocamos experiência, avaliamos o cenário, ministro Barroso, e pudemos parar um pouquinho dos nossos afazeres para examinar em perspectiva essa quadra difícil que temos pela frente, mas com certeza vamos sair renovados, vamos sair grandes desse processo. A Justiça Eleitoral completa 90 anos, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, à frente, o presidente Elton, tem muito a contribuir, ele é dinâmico, basta verificarmos esse seminário que realizamos hoje. Então, nós temos aí uma perspectiva grande de trabalho pela frente. Os nossos palestrantes dispensam apresentação. Tanto o ministro Barroso, que foi meu colega de Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente da Corte enquanto lá estive como corregedor e pude testemunhar ali bem de perto o trabalho, a vitalidade do ministro Barroso, a quem eu já conheço, e eu não vou falar aqui o tempo para não nos entregarmos, mas quando fui presidente da Associação de Magistrados, com muita honra, Eunice, não sei se a Eunice ainda está aqui, mas quando fui presidente com muita honra da associação, o nosso consultor jurídico era o Luiz Roberto Barroso, para as diversas demandas institucionais que tínhamos, tanto na Maerj quanto na AMB também. O Luiz Roberto atuou em vários pleitos da magistratura. E, para além disso, sempre foi um professor renomado, um orgulho para o Rio de Janeiro e para o Tribunal do Rio de Janeiro também, de onde ele é oriundo. De modo que hoje recebê-lo aqui, eu não vou proceder à leitura do currículo, nem caberia, mas é como se estivesse em casa, ministro Barroso, aqui é a sua casa. Também a satisfação de recebermos a jurista Luciana Lócio, hoje aqui várias vezes referida como pioneira, primeira mulher na classe dos juristas a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, advogada militante. Eu vejo ela sempre do outro lado ali da tribuna hoje, atuando com muita qualidade,
com muita firmeza, com muita combatividade, como deve ser a atuação de todos os patronos, de modo que eu quero aqui dizer também que fico muito honrado de participar desse debate. Hoje, o professor José Jairo Gomes é um dos maiores pensadores do direito eleitoral. Seu livro é uma referência para todos nós, julgadores e operadores do direito na área da justiça eleitoral. Recebê-lo hoje aqui abrilhanta esse seminário. Também quero fazer uma referência especial, presidente Elton, e na sua pessoa o faço, a toda a Corte Eleitoral que comparece aqui e a todos os colegas juízes eleitorais que vieram hoje participar desse encontro. Eu pude receber esse presente, porque alguns eu não via há um tempo, não só pela pandemia, mas também por conta desses desencontros de trabalho, mas revê-los todos, e hoje, vendo todos participando até tarde, é revigorante também, é uma certeza de que vamos ter um trabalho firme para as eleições de 2022. E, por fim, os meus queridos colegas, tanto do Tribunal da Cidadania, como também do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que muito me honra recebê-lo aqui, é também do Rio de Janeiro, mas do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, e hoje aqui emprestando o seu talento, o seu brilho para esse evento. Também o ministro Raul Araújo, fico grato por ter aceito o convite, por ter participado, ele que está à frente de um tema muito relevante, que é a propaganda eleitoral, junto com a jurista também, reconhecida, proferiu uma palestra brilhante, a Maria Cláudia Uchianeri aqui. Nós percebemos pelo trabalho dela engajado, que muito contribuiu para o nosso evento. Com isso, peço que todos se sintam aqui cumprimentados, para não perdermos tempo, na pessoa do presidente Elton, e desde logo já passo a palavra ao nosso palestrante principal, hoje nesse painel, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Querido presidente dessa mesa, meu amigo Luiz Felipe Salomão, de fato nós nos conhecemos há mais tempo do que a vista alcança e talvez mais tempo do que queiramos confessar. Eu cumprimento os demais integrantes da mesa, a doutora Luciana, eu tinha isso daqui, ó, doutora Luciana Lócio, a quem conheço e aprecio de longa data. Não tive a oportunidade de conviver com ela no Tribunal Superior Eleitoral como juíza, mas como advogada, brilhante, estivemos juntos muitas vezes. E cumprimento também o Procurador Regional da República, doutor José Jairo Gomes, que é para o pessoal do eleitoral um pouco o que o Eli Lopes Beireles era no meu tempo do direito administrativo, assim, era onde a gente aprendia as coisas que tinha que aprender. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimento e agradeço ao nosso presidente Elton Leme o convite para estar aqui. Preciso dizer que eu estou aqui só por sua causa. Eu andei cancelando um bocado de compromisso, estou fazendo um período mais recolhido, mas eu não tive condições de vir aqui antes de terminar a minha presidência no TSE. Hoje já sou fósforo riscado, mas mesmo assim eu cumpri a palavra e vim aqui prestigiá-lo. Ministro Barroso? Pois não. Só o registro do presidente Henrique, que é o anfitrião do tribunal, que está aqui, eu não tinha percebido ali. Obrigado pela presença e pela generosidade de nos receber aqui, Henrique. Muito obrigado. E, dentre muitas virtudes, está a da discrição, né? Eu também não havia me dado conta que o presidente do Tribunal de Justiça e meu querido amigo Henrique Figueiredo está aqui. Obrigado pela... honrado. E, portanto, agradeço a todos, a Cristiane também, o convite para estar aqui. Eu gostaria de dizer, eu sou
como todos os juízes são, eu sou um ator institucional e não um ator político. E, portanto, os meus compromissos são com a interpretação e a defesa da Constituição. Não tenho e não exibo nenhum tipo de preferência política. A lógica de um juiz, como todos nós sabemos, não é uma lógica amigo-inimigo. A lógica de um juiz é a lógica do certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. E é assim que a vida deve funcionar. E, portanto, a vida me proporcionou, no momento em que eu já me preparava para viver com mais introspecção, mais poesia e espiritualidade, fui parar no olho do furacão, que é estar no Supremo Tribunal Federal, nesse mundo em que ele assumiu esse grau de protagonismo. Mas não me queixo não, sabe, Jairo? A vida me deu o privilégio de servir ao Brasil sem nenhum outro interesse pela frente, que não seja fazer um país melhor e maior. Isso é uma bênção e é uma libertação, e eu procuro cumprir o meu papel da melhor maneira que eu consigo cumpri-lo. Eu gostaria de começar a minha apresentação fazendo 3 registros positivos. O país anda num clima meio lúgubre, as pessoas com uma certa sensação de que as coisas estão ruins, com tendência a piorar. E eu não sou como o personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, do sujeito que foi ao médico, e o médico disse para ele assim: eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma ruim e a outra pior. Ele disse: pô, me dá a ruim primeiro. Ele falou assim: você só tem 24 horas de vida. Eu disse: o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Eu não penso a vida assim. E, portanto, eu gostaria de fazer logo ao início 3 observações positivas que eu acho que alentam o espírito e nos ajudam a olhar o filme da vida e não a fotografia de um determinado momento. A matéria-prima da justiça eleitoral é composta de participação popular, integridade do voto e democracia. A história brasileira, ela foi bem acidentada nesses 3 capítulos. E aproveito para cumprimentar todos os juízes eleitorais que estão aqui presentes, que é o pessoal que faz a vida acontecer lá na ponta e é onde a vida dura mesmo. O primeiro tópico, o da participação popular, eu fiz os seguintes registros. Até o final dos anos 30, menos de 3% da população brasileira votava, menos de 3%. Nos anos 40, essa participação subiu para 6,45%. Nos anos 50, para 22,05%. Hoje, mais de 70% da população brasileira participa do processo eleitoral. Nós temos cerca de 150 milhões de brasileiros, compondo a 4ª maior democracia de massas do mundo. Portanto, nós percorremos um longo caminho e um caminho de sucesso com essa expressiva inclusão da sociedade brasileira no processo de participação política. E eu acho que esse é um dado extremamente relevante de ser registrado. A segunda matéria-prima que eu me referi da justiça eleitoral é a integridade do voto, pois a história do Brasil, além de ter sido, em muitas das suas fases, uma encenação de liberdades inexistentes, foi também uma história de fraudes generalizadas. Coronelismo, Inchada e Voto é um livro clássico do ex-ministro Vitor Nunes Leal, em que ele descreve como funcionou mal a superposição da democracia representativa sobre uma sociedade agrária e oligárquica, onde se verificaram todos os tipos de problemas no processo eleitoral: compra de voto,
voto de cabresto, eleição a bico de pena, que era a eleição quando os resultados das urnas não correspondiam ao desejado, se consertava aquilo lançando no mapa o resultado que a oligarquia dominante desejava. O voto formiguinha, que era o sujeito que entrava para votar, recebia a cédula, colocava na urna alguma coisa que não era a cédula que ele recebeu e levava a cédula em branco, e a partir dali a cédula voltava sempre preenchida com o voto do candidato que havia comprado os votos, sem mencionar os episódios das urnas engravidadas, em que, durante a noite, elas apareciam com muito mais votos do que eleitores que existiam naquela específica sessão eleitoral. Pois desde 1996, com a urna eletrônica, nós acabamos com o problema das fraudes generalizadas e conquistamos um modelo de absoluta integridade do voto que é admirado por todo o mundo. E no terceiro capítulo, democracia, depois de uma longa e acidentada história de golpes, contragolpes e quebras da legalidade constitucional, nós temos 33 anos de estabilidade institucional no Brasil, e não foram tempos banais. Foram tempos em que nós convivemos com hiperinflação, convivemos com episódios dramáticos de corrupção, convivemos com o impeachment do primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de 88, convivemos com um segundo impeachment de presidente eleito pelo voto popular, sem que ninguém cogitasse de uma solução que não fosse a quebra, que não fosse o respeito à legalidade constitucional. E, portanto, nós precisamos celebrar esse feito de 33 anos de estabilidade institucional. E só quem não sob a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático, com todas as suas circunstâncias, com todas as suas dificuldades, mas com a perspectiva que todos têm de participar do equacionamento e das proposições para o enfrentamento dos problemas brasileiros. Portanto, vejam, nós melhoramos muito em nível de participação popular, melhoramos muito em termos de integridade de votos e temos mais de 3 décadas de estabilidade institucional. Portanto, se nós olharmos o filme é bom, mesmo quando, eventualmente, as pessoas se sintam, eventualmente, inquietas ao olhar uma fotografia específica. O meu tema próprio é credibilidade e segurança do sistema eleitoral. E, Felipe, eu me sinto muito confortável, porque esse tema esteve no meu sangue e na minha veia durante 2 anos em que eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com muita honra e na companhia honrosa do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor, amigo, e que foi parceiro em momentos difíceis da minha gestão no tribunal. É um tema que eu sinto conforto. Eu estava falando disso que eu me lembrei, Felipe, eu não muito tempo atrás fui participar de um evento e uma jovem que me apresentava dizia: está aqui o professor Luiz Roberto Barroso, como advogado defendeu as uniões homoafetivas, como ministro ele vota e tem uma posição pela descriminalização da maconha, um dia eu explico por quê. E aí a moça disse: e, ministro, a próxima pauta progressista que nós contamos com a sua colaboração é a das uniões poliafetivas, de modo que contamos com o senhor também nessa nova luta. Eu disse: olha, na vida, nenhum tema deve ser tabu, tudo deve poder ser discutido à luz do dia. E, portanto, estou pronto para debater isso também. Agora, eu já sou convidado para a Marcha da Maconha. Eu já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. De modo que estou confortável em falar um pouquinho sobre o sistema de votação brasileiro, para enfatizar que é um sistema
seguro, transparente e auditável em todos os seus passos. É um modelo e é um sistema que é seguro, porque foi implantado em 1996, precisamente para acabar com as fraudes eleitorais. E desde 1996 jamais se registrou um episódio documentado de fraude. Simplesmente nunca aconteceu. E se perguntarem e conversarem com os parlamentares, todos eleitos e que representam o povo brasileiro, eles testemunharão a absoluta integridade do sistema. As urnas eletrônicas brasileiras, apenas para reiterar, elas jamais entram em rede e, consequentemente, elas não são passíveis de acesso remoto e, consequentemente, elas não podem ser hackeadas. Se alguém invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, olha que já tentaram um bocado, se alguém conseguir invadir com sucesso e derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, ainda assim não há nenhuma possibilidade de fraudar o resultado das eleições, porque não tem como chegar nas urnas, porque as urnas jamais entram em rede. E, portanto, o que as urnas eletrônicas fizeram foi eliminar a intervenção humana nos momentos mais importantes do processo, que são o momento de votação e o momento da apuração, de modo que o sistema até aqui se revelou inteiramente seguro. E, além de seguro, ele é um sistema transparente. Todos os partidos políticos são convidados desde o primeiro momento para acompanhar cada passo. Os partidos políticos, o Ministério Público, a Polícia Federal e, portanto, a possibilidade de fiscalização de cada passo elimina qualquer risco decorrente de uma atuação opaca em relação ao sistema. E, mais recentemente, nós instituímos uma comissão de transparência eleitoral em que um conjunto de pessoas da sociedade civil e de organismos públicos acompanha de dentro do tribunal tudo aquilo que se está fazendo para provar que não temos nada a esconder. E, além do que, nós temos observadores internacionais, inclusive da OEA, que comparecem e fazem os acompanhamentos necessários e atestaram. Eu tenho aqui o relatório, o último relatório da OEA nas minhas mãos, atestando a absoluta integridade do sistema. E o sistema é auditável. E, apenas para quem esteja novo na Justiça Eleitoral, eu recapitulo brevemente. Nós fazemos, começando o período eleitoral, o teste público de segurança, que é a convocação de universidades, empresas, Polícia Federal e pessoas físicas para tentarem invadir o sistema. Entrega-se a urna fisicamente e os programas são entregues nos computadores para que se tente invadir o sistema. E, com isso, nós vimos aperfeiçoando esse sistema, porque qualquer vulnerabilidade encontrada, nós procuramos saná-la. E depois vem um teste de confirmação para comprovar que foram sanadas as eventuais vulnerabilidades. O código-fonte, que é o programa que gira a urna, o programa que opera a urna, ele é aberto um ano antes, para que os partidos políticos todos, e mais quem queira participar e tenha legitimidade para tanto, possam acompanhar toda a elaboração do código-fonte do programa, do Windows, que roda a urna. E, portanto, não tem segredo, não tem mistério, é aberto desde o primeiro momento. Depois que todo mundo está satisfeito com o programa está rígido, ele é assinado digitalmente e lacrado, o que significa que aquele programa não rodará mais se ele sofrer qualquer tipo de adulteração. Não tem como mexer no programa. E, se ele for mexido, ele não roda na urna, porque existem os mecanismos de segurança para tanto. Porque a urna nunca entra em rede, esse programa não é inseminado na urna via sistema. Ele é inseminado nas urnas eletrônicas via um pendrive, remetido a todos os estados, a todos os TREs. A inseminação é física.
na presença dos representantes dos partidos, do Ministério Público, da Polícia Federal e de quem queira vir. É uma cerimônia pública. Portanto, tudo é aberto, transparente. No dia das eleições, antes de começar as eleições, a urna imprime um boletim chamado zerésima, para demonstrar que não tem nenhum voto lá dentro, e todos os candidatos e fiscais de partido podem ver isso. E, ao final do dia, às 17 horas, quando acaba a votação, a urna imprime o boletim de urna com o resultado das eleições. E aí fica-se sabendo quantos votos cada candidato teve naquela sessão. Aí acabou a eleição, aí está o resultado das eleições. Porque esse boletim de urna, ele é impresso em muitas vias e é distribuído para os fiscais de partidos, para os candidatos, afixado na parede de fora da sessão e colocado na internet. O resultado da eleição brasileira sai às 5 horas. A divulgação para o público é mais tarde, porque é feita uma totalização no TSE. Porém, todo mundo já sabe o resultado. Se quiser, já pode sair somando à mão. No dia das eleições, nós temos o teste de integridade. Até a minha época, 100 urnas eram sorteadas aleatoriamente na véspera e submetidas a uma simulação de eleição para demonstrar que a urna era absolutamente segura. 100. Não ia ninguém. Eu mesmo fui, a convite, assistir aqui à eleição suplementar no Rio, fui ao teste de integridade. Ninguém comparece ao teste de integridade. Mas, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo muitos pedidos, aumentou de 100 para 600 as urnas. De modo que agora, em vez de 100 urnas em teste de integridade, sem ninguém comparecer, vão ser 600. Mas não tem problema, foi uma reivindicação, atendeu-se à reivindicação, mas lá é feito filmado. Como é que funciona o teste de integridade? A votação é em cédula, digita-se na urna eletrônica e, ao final do dia, quando se imprime o boletim de urna, compara-se o boletim com as cédulas e se encontra o mesmo resultado. Além disso, a urna tem o registro digital do voto, que é como se fosse a velha urna de lona, e, portanto, qualquer um pode, com esse registro digital de voto, saber todos os votos que foram depositados naquela urna. De modo que o sistema é transparente, ele é seguro, ele é auditável em muitas etapas, e agora o TSE, já sob a gestão do meu querido amigo ministro Luiz Edson Fachin, e eu já não falo mais em nome do TSE, eu só estou aqui porque eu devia ter vindo antes, como prometi ao Elton. O ministro Fachin introduziu uma modificação que também dá transparência muito importante, que é a seguinte: a urna nunca entra em rede. Então, quando termina a votação às 17 horas, ela imprime o boletim de urna e depois o pendrive que mora dentro da urna, ele é sacado e utilizado para remeter as informações para o TSE em Brasília. Pois o que agora se vai fazer é mandar para o TSE e para a internet imediatamente. E se está montando uma espécie de consórcio de imprensa para que todo mundo receba simultaneamente a transmissão, porque há uma fantasia de que pode acontecer fraude da remessa para o TSE. Primeiro, que é uma rede privada criptografada, não tem esse risco, mas, sobretudo, não tem risco porque o TSE totaliza, mas o resultado já saiu no boletim de urna, todo mundo pode conferir o boletim de urna com o resultado que o TSE divulga. Mas agora a ideia é divulgar em tempo real para o TSE e para um consórcio de imprensa via internet dos resultados das eleições. Portanto, meus caros amigos, esse é um sistema que foi amadurecido ao longo do tempo, ele é atualizado a cada época, inclusive pelo teste público de segurança e pelos avanços tecnológicos e que nos dão muita segurança. E, portanto, eu descrevi isso brevemente e queria concluir explicando por que o Tribunal Superior Eleitoral e todos os seus ex-presidentes, todos, desde a redemocratização até mim,
defenderam a integridade do sistema e se manifestaram contra a volta do voto impresso. Em primeiro lugar, porque o Supremo entendeu que havia risco de quebra de sigilo, porque era possível mapear se o voto que foi, aspas, comprado, e ainda se compra muito voto no Brasil, foi efetivamente depositado. Basta combinar o voto comprado, você vota no meu candidato a presidente, no meu candidato a governador, no meu candidato a senador, no meu candidato a deputado federal, e você anula o de deputado estadual. E aí você já fica sabendo se o voto comprado foi de fato entregue. Portanto, há um problema de quebra de sigilo. E aqui, só para desfazer um equívoco que se vê com frequência, em que pessoas dizem: eu quero ter um comprovante do meu voto. E até um artista conhecido foi à rede social para dizer: se eu vou no banco e faço um depósito em dinheiro, eu saio com um comprovante. Eu quero poder votar e sair com o comprovante do meu voto. Não chega nem a estar errada essa ideia. Tem que ter uma categoria nova para essa ideia, porque ela é o fim do segredo do voto. E aí a milícia, o tráfico e o coronel ficam sabendo em quem você votou. Evidentemente, essa não é uma possibilidade real. Mas o discurso era de uma contagem pública e manual dos votos, dos 150 milhões de votos. E, portanto, nós teríamos, o risco de transporte, porque as eleições normalmente são realizadas em escolas ou em agências bancárias locais que você tem que desocupar naquela noite, porque na segunda-feira seguinte elas voltam às suas atividades. Então ia ter que transportar 150 milhões de votos para algum lugar, num país em que se rouba carga. Em segundo lugar, ia ter que armazenar esses votos, num país cuja tradição antiga era de que as urnas apareciam engravidadas quando não desapareciam. E depois, os mais antigos, lembramos o que era a contagem manual de votos nesse país até o outro dia, e o pessoal aqui do Rio de Janeiro lembrará bem, o nosso presidente Luiz Fux presidia uma dessas zonas eleitorais, era um caminho da fraude. Nós vivemos isso no Brasil. E eu mesmo acompanhei, como advogado indicado pela OAB, a questão da Proconsult, de como se tentou fraudar as eleições, tudo no tempo do voto do papel. Nós acabamos com isso tudo, sem mencionar o risco de judicialização, porque a contagem manual e a contagem eletrônica, o risco de alguma discrepância era de quase 100%. E aí nós íamos ter judicialização para anular a urna, para anular a votação em diversos lugares. Nós íamos judicializar as eleições no Brasil. Tudo que a gente não precisa mais nesse país é de judicialização. A gente precisa era desjudicializar mesmo a vida no Brasil. Querido presidente Luiz Felipe Salomão, deu o meu tempo. Eu gosto sempre de citar uma passagem que eu li certa vez, que o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras, e que William Harrison fez o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 8.600 palavras, pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, em que as posses são em janeiro, inverno alto e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu queria concluir para dizer que, na minha visão e na de todos nós, os juízes que estão aqui... Calma, eu já estou acabando. A democracia é um ambiente plural, em que tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, só não tem lugar para quem queira destruí-la. O Brasil tem muitos problemas, muitos problemas. Felizmente, o nosso sistema de votação não é um deles. Muito obrigado. Muito grato. Obrigado. Bem, com o talento de sempre, nos brindou o ministro Barroso com a belíssima exposição e a reciprocidade foi
esse caloroso aplauso que recebeu, o que é também um sinal de que nós, juízes, apoiamos essa transparência, essa segurança com a qual nos mencionou o ministro Barroso. Na sequência, já passo a palavra à doutora Luciana Lócio, também ela dispensa apresentações e desde logo, passamos a ouvi-la nos debates. Quase boa noite já, boa tarde, mas já vamos caminhando aqui ao longo deste dia para finalizar este grandioso evento. Saúdo Vossa Excelência, ministro Luiz Felipe Salomão, parabenizando pela organização deste evento grandioso, com palestras espetaculares. Estou aqui desde o início, desde o final da manhã, na verdade, e felicito também a sua co-organizadora desse evento, a doutora Cristiane Brito, não está aqui agora, mas passou o dia inteiro organizando, enfim, pensando em cada detalhe deste encontro. Sempre uma honra fazer parte de uma mesa com o ministro Luiz Roberto Barroso. Sempre muito gratificante ouvi-lo com suas ponderações sempre precisas, corajosas e sinceras. Sempre muito gratificante, ministro Barroso. Saúdo também o meu colega de mesa, professor José Jairo, que é isso, é uma eminência no direito eleitoral. Eu me recordo quando eu ainda estagiária, estudava pelo doutor José Jairo, quando eu o conheci, eu falei, meu Deus, mas ele é muito novo, porque todos, ele sempre foi uma eminência no direito eleitoral, e é natural imaginarmos, puxa vida, que deve ser um senhorzinho, né? Tamanha envergadura que Vossa Excelência possui na academia e no direito eleitoral. Um agradecimento muito especial ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, doutor Elton Leme, um dileto amigo também, a quem eu agradeço de público pelo convite, pela confiança que me foi depositada para integrar esta honrosa mesa. E também não posso deixar de saudar aqui os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Começo pela nossa querida ministra Maria Cláudia, me perdoe, ministro Raul Araújo, ministro Benedito, mas as mulheres sempre na frente. Então, uma saudação especial à doutora Maria Cláudia, a quem eu passei o bastão no Tribunal Superior Eleitoral. Já estamos na segunda geração de representação feminina no Tribunal Superior Eleitoral, na classe dos juristas. Espero que cheguemos logo, né, Maria Cláudia, a terceira, quarta, quinta, 10ª geração. E cá estamos, então, falando um pouco sobre este tema tão desafiador, que é credibilidade e segurança no sistema eleitoral. E após a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, eu, na figura aqui de debatedora, fiquei a pensar como contribuir da melhor forma para uma reflexão conjunta, porque imagino que eventos como esse, né, doutora Cristiane, doutor Elton, estamos aqui para refletirmos, pensarmos e amadurecermos o nosso sistema democrático. E, realmente, apenas quem não conhece o sistema eleitoral pode criticá-lo, porque basta um mínimo de vontade de conhecer um pouco mais sobre como funciona a Justiça Eleitoral brasileira, como funciona o sistema de votação eletrônica. E o ministro Mauro Campbell agora já se ausentou, mas ele deu um depoimento muito interessante. E eu, como observadora eleitoral, tive a oportunidade de comparecer e de participar como observadora eleitoral de algumas eleições mundo afora. O ministro Mauro Campbell se referiu às eleições da Colômbia. Eu estive na Colômbia, no Chile, enfim, no Paraguai, Equador, nos Estados Unidos da América também. E é realmente impressionante quando nós nos deparamos com o sistema eleitoral de outras democracias, porque nós estamos num estágio tão avançado que nós não imaginamos, num desses países que eu não vou nominar, mas a urna eletrônica, a cédula, ela realmente, como o ministro Mauro disse, enorme. E o eleitor vai ali, né, escolhendo os seus representantes populares. E como eu estava na figura de observadora eleitoral, nós estávamos ali sentadas, um grupo, observando a contagem dos votos, depois na apuração. E realmente era impressionante, porque você imagina se isso fosse no Brasil.
eu como observadora junto de um outro colega, como tem numa tabela o nome do candidato e o eleitor tinha que fazer um X para escolher o seu candidato. E o mesário que estava ali apurando o voto, se o X não estava exatamente dentro do quadrado, ele não considerava, se estava um pouco fora. Já um outro mesário, se o X estivesse indicando que era aquele, o representante popular a ser eleito, a ser escolhido pelo eleitor, o outro mesário considerava. Isso foi algo que nós colocamos num relatório, inclusive, da OEA, a demonstrar a fragilidade do processo de apuração eleitoral. Algo infinitamente distante do nosso sistema, do sistema brasileiro. Então, é preciso que realmente as pessoas, os brasileiros, com o mínimo de compromisso com a democracia, com o sistema democrático que nós temos, possam se informar para criticar, porque a crítica é sempre bem-vinda. O Tribunal Superior Eleitoral faz isso, abre, convida para os testes das urnas eletrônicas, todos os representantes de partidos políticos, do Ministério Público, da magistratura, enfim, mas pouquíssimos comparecem, como bem registrou o ministro Barroso. Lamentavelmente, poucos comparecem, porque se o fizessem, a imprensa, enfim, poderíamos ter uma outra visão do nosso regime democrático. Mas há uma notícia do TSE que eu penso ser digna de nota aqui, que foi realizada uma pesquisa recente e a confiança da população brasileira ela aumentou no sistema eleitoral, no regime nas nossas urnas eletrônicas e no sistema de votação eletrônica. De dezembro do ano passado até março deste ano, cresceu em 13% a confiança da população nas urnas eletrônicas, na votação eletrônica, graças a essa publicidade institucional, a essas atitudes do Tribunal Superior Eleitoral, e muito encabeçadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que esteve à frente do TSE até agora, fevereiro, e, de fato, diante de todos os ataques que a Justiça Eleitoral sofreu neste período, durante a sua presidência, antes ainda na presidência da ministra Rosa, puxa vida, me recordo no último processo, né, nas últimas eleições presidenciais, e o TSE vem incessantemente, incansavelmente, buscando trazer ao conhecimento da população e do eleitorado realmente como que o sistema eleitoral é confiável. E não por outra razão, a confiança da população vem aumentando de modo como essa pesquisa da Datafolha demonstra. E um outro dado também, que eu gostaria apenas, caminhando aqui para o final, de registrar, é a votação paralela. Realmente é impressionante. E poucas pessoas sabem da existência desse tipo de checagem que a Justiça Eleitoral também faz e oferece a todo o eleitorado brasileiro. E como bem registrou o ministro Barroso, houve agora recentemente um acréscimo, um aumento no número das urnas eletrônicas a fazerem parte desse sistema de checagem de votação, que passou de 100 urnas para 600 urnas. E este ponto foi destacado no relatório da OEA, eu me recordo, nas últimas eleições de 2018, nas últimas eleições presidenciais, que foi a primeira eleição que contou com contou com a observação eleitoral da OEA. Este ponto foi destacado no seu relatório, enaltecendo essa iniciativa da Justiça Eleitoral brasileira, justamente para se pôr à prova, para não demonstrar para todas e todos que a Justiça Eleitoral não tem nada a esconder, muito pelo contrário, tem apenas a demonstrar para o eleitorado brasileiro e para o mundo como um todo a confiabilidade que devemos ter na Justiça Eleitoral e na votação eletrônica. E ao contrário do que muito se imagina, do que paira, né, uma lenda urbana, que a votação por urna eletrônica, a votação eletrônica só existe no Brasil. Não. Existem inúmeros outros países. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, lá o sistema de votação, de fato, cada estado elege o seu próprio sistema. E há alguns estados que contam, sim, com uma votação eletrônica. Nas eleições, nas últimas
eleições na eleição do Trump, quando ele foi eleito, foi uma comitiva da Justiça Eleitoral Brasileira, do TSE. Eu integrava essa comitiva juntamente com o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, o nosso saudoso ministro Teori Zavascki, e tivemos a oportunidade de verificar isso em loco, que alguns estados dos Estados Unidos da América possuem uma votação eletrônica também. Portanto, com essas considerações aqui, eu busquei, enfim, conclamar para, com uma reflexão maior e contribuir para este painel que tão necessário num ano como o ano de 2022, um ano que nós estamos aqui às vésperas de uma nova eleição presidencial, uma nova eleição geral, não apenas presidencial, mas num momento tão dramático que passamos, num momento de intolerância lamentável, esperando que passemos da melhor forma possível por este momento e que tenhamos aí eleições limpas, eleições legítimas, que certamente teremos, a depender da Justiça Eleitoral brasileira, que é absolutamente confiável. Muito obrigada, presidente. Agradeço a participação, acrescentando na mesma linha do ministro Barroso alguns pontos relevantes sobre a segurança do sistema eleitoral, a doutora Luciana Lócio, e passo a palavra ao professor e procurador da República, doutor José Jairo Gomes. Muito boa noite a todos. Pergunto ao presidente se já não houve um encerramento após essas palestras magníficas do ministro Barroso, da nossa querida ministra Luciana Lócio. Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos na pessoa da Vossa Excelência, cumprimentar o nosso professor, o ministro Luiz Roberto Barroso, professor, escritor, jurista, que admiramos há tanto tempo. Inclusive, eu disse a ele que deveria ter trazido um livro que eu tenho antigo dele, de hermenêutica jurídica, que foi uma das grandes inspirações que eu tive, inclusive, quando cursava o doutorado. Uma honra, ministro, estar participando da mesa com Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é sempre uma inspiração muito grande para os homens de boa fé. Quero cumprimentar também o nosso presidente, desembargador Elton Lemos, presidente do TRE do Rio de Janeiro, muito profícuo, muito atuante, e pela boa organização desse evento já vemos a vocação de Sua Excelência também para a boa gestão, para a boa gestão. Aproveito para cumprimentar também o eminente presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique, cumprimentar também a minha colega de mesa, ministra Luciana Lócio, ministro Luiz Felipe Salomão, cumprimentar a todos e a todos os colegas. Ouvindo aqui a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, eu me lembrei, logo no início, quando o ministro tomou posse lá no Supremo Tribunal Federal, fizera o ministro uma palestra numa universidade nos Estados Unidos, não me lembro se no estado da Virgínia, em que o ministro falava do caráter do brasileiro, mostrando para os americanos como os brasileiros, como era a nossa cultura, como nós éramos, né, como sociedade, enfim. E ouvindo agora o ministro falar, e pensando naquela palestra que ele fez, eu pensei comigo, eu acho que o brasileiro tem um problema com sucesso, né? Porque a urna eletrônica é um grande sucesso, né? Vira e mexe a gente ouve aí que um brasileiro, quando faz sucesso, todo mundo malha o brasileiro, né? Mas o brasileiro não pode fazer sucesso, né? A Anitta agora, quanta crítica a Anitta recebeu, né? Por conta do prêmio que ela ganhou, da música e tal. E eu acho que a nossa urna eletrônica provavelmente vai na mesma linha
de pessimismo, né, vamos dizer assim, né? É um grande sucesso, não há dúvida, né? Mas eu acredito que isso se deve também um pouco ao tempo em que vivemos, né? Vivemos, como dizia Bauman, um tempo, uma era de modernidade líquida, né? Tem um professor, filósofo dinamarquês, Anders Fogh Rasmussen, que chama a nossa sociedade atual de sociedade de projetos, né? Em que todo mundo é um projeto de si mesmo e quer sempre se realizar, quer sempre mais, quer sempre isso, quer sempre aquilo, quer sempre se desenvolver, quer sempre buscando sempre mais e nunca está satisfeito com o que temos, por exemplo, né? E com o que funciona, né? Ou seja, nunca olhamos a experiência passada, que é bem-sucedida, mas queremos sempre desenvolver, inovar, progredir. E isso misturado, evidentemente, nesse sistema de comunicação que domina hoje, né? Que é um sistema híbrido, né? Um sistema de mistura de comunicação analógica com comunicação digital, com internet, com redes sociais, em que todos viraram escritores, jornalistas, comentadores, e tudo se faz, e tudo se fala, e a liberdade realmente, alguém disse aqui na mesa, a liberdade de expressão acabou sem limites, né? Todo mundo dizendo e fazendo o que quer, sem limites, sem peso. Da minha parte, acredito que não há solução fora do sistema. O sistema, evidentemente, o sistema jurídico constitucional. Não há nenhuma solução fora disso, né? Nós temos uma ideia de sistema, o sistema como cultura, como ethos, dentro dele um sistema jurídico, e dentro desse sistema jurídico um sistema eleitoral, e dentro do sistema eleitoral o sistema de votação, né, que o ministro Barroso expôs aí com brilhantismo, inclusive no aspecto da segurança. Mas eu gostaria de fazer uma outra abordagem sobre essa questão da segurança e da confiança, né? Eu penso nisso mais dentro de um sistema mais amplo, né? Ou seja, o sistema eleitoral como, vamos dizer assim, um dado objetivo ou um elemento objetivo do sistema jurídico, né? Se pensarmos bem, o sistema eleitoral ele se consubstancia em regras, princípios, né, um conjunto normativo, ele se estrutura dessa forma, né? E a segurança ou a confiança ou a robustez desse sistema jurídico normativo significa também segurança e confiança no sistema eleitoral. Afinal de contas, o sistema eleitoral ele estrutura as regras do jogo pelo exercício do poder político. Ele possibilita que haja uma verdadeira competição entre as forças políticas presentes na sociedade, principalmente as forças minoritárias. É para essas forças que o sistema deve mostrar a sua robustez. Ele permite que a disputa do pleito ocorra de forma efetiva. Claro, de forma efetiva, porque se não houver uma disputa efetiva, não há um sistema real, né, um sistema respeitável, livre e em igualdade de condições entre os players. Só assim, com um sistema robusto, que garanta essas premissas, poderemos dizer, por exemplo, que houve eleições autênticas, né, que ocorreram normalmente. Só assim poderemos dizer que os mandatos são legítimos, ou que foram legitimamente conquistados. Legitimamente, aí que eu me refiro, quero dizer, com aceitação geral, né, ideia de legitimidade ligada à aceitação. Só assim haverá espaço para que os perdedores efetivamente reconheçam a legitimidade da vitória dos ganhadores, e assim, portanto, se alcançando a paz social. Acredito que muitos problemas que nós tivemos
se deveu, e que ainda temos, né, se deveu talvez ao lançamento dessa dúvida sobre a credibilidade do sistema como um todo, né? O que aconteceu isso logo depois da eleição, lá do segundo mandato da presidente Dilma. Mas vejam que hoje em dia tornaram-se comuns referências à democracia brasileira como sendo frágil, esquálida, instituições fracas, e não tem resistido aos testes a que são submetidas, né? Hoje, qualquer consulta que a gente faz aí na internet, qualquer matéria que a gente vê em qualquer jornal, tem alguém se referindo, vamos dizer assim, à fragilidade das nossas instituições democráticas. O processo eleitoral é um elemento objetivo do nosso sistema constitucional democrático. E como todo sistema, ele precisa de ter algumas balizas que o garantam, que o assegurem, não é? Então, nós temos ali, para a segurança dos sistemas, precisamos ter instituições estáveis, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral, né? Vejam o quanto de segurança e de confiabilidade a Justiça Eleitoral, quando da sua implantação, trouxe ao sistema eleitoral, né? Antes disso, não havia uma Justiça Eleitoral, antes da década de 30, não havia Justiça Eleitoral, né? O sistema de contagem de votos, de apuração e o próprio sistema de votação era completamente entregue ao Legislativo. Fundamentos normativos sólidos, né? Nós temos no eleitoral um sistema que se abebera na Constituição, desce para leis, lei complementar, lei ordinária, chegando em resoluções do TSE, tudo organizando o sistema. Isso garante, efetivamente, a segurança do sistema, a segurança dos players, né? A segurança das pessoas que vão participar do certame. Temos regras no sistema, como, por exemplo, a anualidade, né, que garante uma estabilidade mínima da normativa eleitoral contra, vamos dizer assim, alterações abruptas ou oportunistas. Então, a segurança do sistema, na minha ótica, ela se revela ante a capacidade que apresenta de resistir e responder a ataques internos e externos contra o próprio sistema. Aí nós chegamos a um sistema de sanção e de responsabilização existente no sistema. Ora, todo sistema, como o sistema eleitoral, ele precisa ter um esquema, né, de sancionamento e de responsabilização. Para quê? Para que ele garanta a sua própria integridade, para que ele garanta a rigidez das suas estruturas, né? É claro que nós temos, dentro dessa ótica da segurança do sistema, é claro que nós temos também a segurança do sistema de votação e apuração e totalização, como bem esclareceu o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, pensando numa ótica mais ampliada, nós podemos levar essa questão da segurança para o próprio sistema de sancionamento e responsabilização. E nós temos um sistema robusto dentro do sistema eleitoral, né? Nós temos um sistema, por exemplo, que contempla o abuso de poder, né, em suas variadas facetas, né? Inclusive decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral, muito bem-vindas, por sinal. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o protagonista de algumas delas, equiparando, por exemplo, ou resolvendo um problema sério que havia, de atribuir natureza jurídica às redes sociais, às comunicações nas redes sociais, atribuindo natureza jurídica de abuso de poder, né? Porque, como todos sabem, o abuso de poder, sendo um ilícito eleitoral, ele é um ilícito, ele é vazado, ou ele é consubstanciado num conceito indeterminado, né? E havia esse vácuo, por exemplo, né? Uma comunicação feita na internet, um abuso feito em redes sociais, é um ilícito, ele é um abuso de meio de comunicação social, ele é um abuso de poder. Então, esses precedentes do TSE, eles trouxeram segurança jurídica nesse ponto, ou seja, abuso cometido pela internet, por redes sociais, hoje se sabe com segurança que terá o tratamento de abuso de poder
dentro da ótica do conceito indeterminado que caracteriza o abuso de poder. Então, vejam que a questão da segurança do sistema, na minha ótica, um pouco ampliada nesse sentido, ele se caracteriza também, ministro, pela existência de instrumentos processuais robustos, no sentido de atribuir responsabilidade, né? Então, vejam, por exemplo, que o sistema, dentro dessa situação de assegurar-se a sua rigidez, o sistema tem, por exemplo, definições de ilícitos, né, que levam à cassação de registro, que levam à cassação de diploma, que levam à cassação de mandato, como aquelas situações de abuso de poder, né, abuso de poder econômico, abuso de poder político, fraude, corrupção, e também agora a questão do abuso das redes sociais, né? Na eleição passada, o debate grande que houve, aliás, da de 2018, o debate grande que houve foi sobre o abuso de poder religioso, né? Esse problema do disparo em massa e tal, isso aí começou lá, mas agora está chegando aqui como uma coisa mais robusta, né, como um problema mais grave que está sendo efetivamente enfrentado pelo TSE. Mas vejam que a segurança do sistema é que leva à sua confiança, né? Um sistema seguro inspira confiança, né? Então, nós teremos a credibilidade ou a confiança no sistema na medida em que tivermos ali um quadro normativo atualizado, né? Um sistema eficiente no sentido de ser capaz de dar respostas a problemas que lhes são apresentados, um sistema transparente, né, efetivamente, um sistema opaco, não goza e não pode gozar de confiança, né? Segurança jurídica, né, ou seja, coerência da jurisprudência, integridade do sistema, no sentido de que a interpretação tenha um método, né? Ou seja, o jurisdicionado, ele tem direito de que os tribunais eleitorais tenham um método seguro, um método transparente de interpretar não só a legislação, como a sua própria jurisprudência, né, a jurisprudência que ele emana. Então, vejo a confiança como uma decorrência da segurança. É claro que no mundo líquido que vivemos, há muitos desafios, né, para o intérprete e, notadamente, para o intérprete da Justiça Eleitoral, né? Há muitos riscos, né, que a desconfiança do sistema apresenta, né? O sistema, por exemplo, que vive sob a desconfiança, ele é um sistema que não consegue gerar mandatos legítimos no seguinte sentido, no sentido de que as pessoas, aceitem aquela decisão ou aquele resultado. E nós sabemos o risco que há em os cidadãos não aceitarem um determinado resultado. Acredito que houve muita desconfiança justificada no sistema eleitoral da Primeira República. O ministro Barroso arrolou alguns casos aí, né? Situações do voto de formiguinha, né? Eu permitiria acrescentar, ministro, a degola, né, que era um procedimento cabuloso, um procedimento cabuloso praticado nas casas legislativas, né? A Comissão de Verificação de Poderes, do Poder Legislativo, não reconhecia a eleição de determinados adversários políticos. Por quê? Porque eles não reconheciam legitimidade da eleição daqueles adversários. Geralmente, essa degola ocorria com adversários políticos. O voto de cabresto, o curral eleitoral, expressões hoje ainda comuns, né, como, por exemplo, denotando um conjunto de pessoas compelidas ou ameaçadas ou psicologicamente pressionadas por milícias, por exemplo, para votar em determinado candidato. Agora, me encaminhando aqui para o encerramento, dado até já o encerramento do meu tempo, gostaria de dizer que, sim, o vigente sistema eleitoral brasileiro, ele evoluiu lentamente. Ele não é obra
de um átimo, né? Não é obra de um momento, né? Ele não aconteceu agora, né? Essas urnas não começaram agora, né? Nós temos uma experiência de mais de 100 anos, né? Mesmo na época do Império, mesmo na época do Brasil colônia, se praticava eleição no Brasil, né? Nos municípios, né? É uma longa experiência, o Brasil pratica eleição há séculos, né? Na colônia, as câmaras municipais já eram, os vereadores já eram escolhidos por eleição. O sistema eleitoral brasileiro evoluiu e tem evoluído lentamente, superando fraudes, inseguranças e desconfianças, né? Vícios sempre presentes na nossa política. Notadamente, com o advento da urna eletrônica, o nosso sistema tornou-se, sim, robusto, seguro, inclusivo, dialógico, transparente e, portanto, democrático. Não há duvidar da sinceridade do voto e da autenticidade da representação política, goste ou não dela, né? Ora, se elegeu fulano, gostou ou não, é a realidade, né? Eu tenho a impressão que não há como duvidar daquilo, né? Pela robustez do nosso sistema. Prova disso, aliás, são os esforços e enormes investimentos que há anos os engenheiros do caos fazem para derrubar, sem sucesso, porém. E as eleições de 2022 apresentam mais um teste para o nosso sistema eleitoral, que certamente sairá mais vigoroso, rejuvenescido e, como disse o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, renovado e engrandecido. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Jairo. Uma excelente visão sobre o sistema, ainda que com pouco tempo, mas com uma capacidade de síntese muito grande. Eu quero convidar para vir à mesa para que possamos fazer o encerramento, tanto o presidente Elton quanto o presidente Henrique, que aqui simbolicamente representam todos que participam desse nosso encontro hoje. Pedir permissão a ambos para fazer, então, o encerramento. Nós já estamos às 18 horas, começamos aqui, ministro Barroso, às 9, com a abertura, logo depois os debates, que eu já fiz questão de mencionar os diversos temas que tratamos, temas relevantes. Paramos um pouco o nosso dia a dia para refletirmos sobre esses aspectos que, no final das contas, é o que importa para o rumo que nós vamos dar para a justiça eleitoral. Quando eu ouvia os debates aqui ao longo do dia, hoje me lembrei, presidente Elton, daquela peça do Luigi Pirandello, Assim é se lhe parece. É uma peça do começo do século passado, em 1917, a Itália enfrentava muita insegurança, muita dificuldade em razão da Primeira Guerra Mundial, e o Pirandello escreveu aquela belíssima obra que depois foi interpretada e reinterpretada, conjugando ali realidade e aparência. Ele mesmo intitula a peça como uma farsa filosófica, uma crônica da vida num vilarejo da Itália no começo do século passado, onde uma família se muda para a cidade depois de um terremoto. E, a partir da mudança dessa família para a cidade, toda a vida burguesa daquela população era pautada pela curiosidade sobre essa família, porque cada um da família foi morar numa casa diferente e se instituiu ali uma espécie de tribunal informal de uma fofoca sobre como era a vida dessa família. É uma peça muito interessante, porque coloca em jogo a questão da verdade. E Pirandello, apesar de ter escrito em 1917,
ele quase que previu o que é a rede social de hoje em dia, porque era exatamente o que acontecia naquela situação. Era um tribunal estabelecido para a crítica, a projeção de situações que envolviam aquela família, e aí tinham defensores, críticos, e é exatamente o que acontece hoje quando se discute rede social. Pois nós, juízes, trabalhamos com a verdade. O juiz trabalha com a verdade, ele está acostumado, a formação nossa é de que realmente aceitamos as críticas, ela é inerente ao nosso trabalho, sempre tem um vencedor e um vencido no processo, ou quase sempre. Nós já estamos acostumados, a nossa formação sempre foi a de respeitar, mas fazermos o nosso trabalho a despeito dessa crítica. E assim tem sido na Justiça Eleitoral. Eu acompanhei ali, sob a presidência do ministro Barroso, o trabalho sério que foi feito. Aqui hoje, ao longo do dia, foram mencionados vários precedentes que deram um colorido muito especial, ferramentas mesmo, como mencionou o professor José Jairo, para combatermos o abuso, né? Deram um colorido especial para o Tribunal e a Justiça Eleitoral enfrentar o abuso e enfrentar com rigor que a lei impõe. De modo que esses precedentes foram muito relevantes para o momento que estamos vivendo. Um pouco deles foram debatidos aqui, outras jornadas, Elton, terão que vir, né? Eu quero novamente agradecer à doutora Cristiane, que comigo trabalhou aqui nessa coordenação, e Elton e presidente Henrique, por todo o apoio logístico que nós tivemos hoje. E encerrar, presidente Barroso, lembrando aqui, como eu disse, nós trabalhamos com a verdade, né? Uma iniciativa interessante que o ministro Barroso desenvolveu ali, como eu dizia, acompanhei aquele trabalho muito de perto, nós enfrentamos momentos, como ele lembrou, difíceis, superamos todos eles e fizemos uma eleição muito reconhecida, uma eleição tranquila, e aí preparamos, o ministro Barroso à frente, preparou o tribunal para esse momento que estamos à beira dele agora. E uma das iniciativas que o ministro Barroso desenvolveu foi a criação da Comissão de Transparência Eleitoral, tornando todo o procedimento acessível, permitindo sugestões de todos os interessados, e que agora, ministro Barroso, como vem sendo sugerido aí diversos comentaristas, como a própria mídia referiu, eu creio que esse trabalho da comissão vindo a público, tornado público, vai dar bem à medida da atuação da Justiça Eleitoral, como o nome diz, da Comissão de Transparência. Ela vai tornar transparente ainda mais esse processo de aperfeiçoamento que foi desenvolvido para chegarmos aqui com todos esses parafusos apertados para realizarmos um grande trabalho, uma festa da democracia, que é o trabalho eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela é a guardiã da nossa democracia. Portanto, essa jornada de hoje, Elton, Henrique, refletiram a nossa confiança. Nós, juízes, confiamos no sistema, temos firmeza para enfrentar o momento e a serenidade de todos os juízes, serenidade necessária para que todo o trabalho seja bem feito. Mencionado aqui em várias das exposições, eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral sairá engrandecida e com o seu trabalho mais vigoroso ainda depois desse pleito eleitoral difícil, mas que, com certeza, um teste que vai confirmar a eficácia
nós sabemos disso, a eficácia da Justiça Eleitoral. Me permitam aqui declarar encerrados os nossos trabalhos? Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Eu quero declarar encerrado o nosso seminário. Muito obrigado.